A nossa equipe de reportagem está em Brasília acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus pela chamada trama golpista. A nossa amiga jornalista Camila Moraes fala ao vivo agora do Supremo Tribunal Federal. Conversa com a gente. Boa tarde, Camila. Qual a situação neste momento? Tudo bem com você? Oi, Du, uma boa tarde para você, boa tarde para a Rayane, boa tarde para todo mundo que está acompanhando ao TJ Aparecida. Um dia muito importante na história do Brasil, não tem como a gente negar isso. E desde cedo nossa equipe está aqui no Supremo Tribunal Federal acompanhando, então, esse dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados, então, da chamada trama golpista. Nesse momento, a gente tem imagens da TV Justiça, porque fala então o advogado de Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha. E ele disse na fala dele agora, na sustentação oral dele, de que não existe prova material de que o ex-comandante tenha colocado as tropas da Marinha à disposição de Jair Bolsonaro. Mais cedo falaram os advogados de Mauro Cid e também de Alexandre Ramagem. E aí eles fizeram as suas sustentações então na defesa dos seus contratados aí, não é mesmo? No período da manhã teve a apresentação do relatório de Alexandre de Moraes e também do Procurador-Geral da República. É importante a gente destacar que a defesa de Mauro Cid, ele discordou da investigação da PF, mas ele disse que em nenhum momento o militar foi coagido. Ele também disse que Mauro Cid pediu para deixar o Exército para que entre, então, na reserva. E esse foi, então, o delator do caso, foi o primeiro a falar, o advogado do delator do caso foi o primeiro a falar. Outro ponto que a gente precisa destacar nesse dia histórico aqui em frente ao Supremo Tribunal Federal é de que o advogado de Cid afirmou que Mauro Cid jamais elaborou, compartilhou ou incitou qualquer conteúdo golpista. E aí também a defesa de Mauro Cid negou que Cid tenha participado de atos de invasão às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, que é um ponto alto aí desse processo todo, que começou lá atrás com aquela famosa live de Jair Bolsonaro e depois uma sucessão de fatos que culminaram nesse atentado no dia 8 de janeiro de 2023. Hoje, então, nesse período da tarde, são os advogados que fazem as suas sustentações orais, que deve continuar no período da manhã de amanhã. Os votos deverão ser apresentados somente na semana que vem. Por isso, essa expectativa para que hoje, que deve terminar aqui por volta das 7 horas da noite, e amanhã, então, eles retornam às 9 horas da manhã com a sustentação de todos os outros réus. A expectativa é que hoje se adiante bem aí a apresentação de cada advogado. Cada um tem até 1 hora para fazer a sua sustentação oral. Aqui é importante a gente falar que o advogado de Mauro Cid, ele validou, então, a delação premiada fechada com a Polícia Federal de 2023. Cada advogado chega, faz toda a sua apresentação, defendendo, então, cada um o seu réu, né? Mas a gente sabe dessa expectativa para os votos da próxima semana. Hoje também uma movimentação muito intensa aqui de jornalistas do mundo todo. Os olhos do mundo estão voltados para cá. A gente tem imagens, inclusive, da quantidade de jornalistas. Chegamos aqui bem cedinho e a fila de credenciamento já era bem extensa, cada um querendo pegar o seu lugar aqui para acompanhar esse julgamento histórico. Ainda quero voltar na fala do advogado de Mauro Cid, que afirmou que ele discorda da investigação da PF, mas ele diz que em nenhum momento o militar foi coagido pela Polícia Federal. Então, a gente destaca aí esses pontos dessas falas desses 3 advogados que já falaram. A gente, inclusive, escuta um trechinho, acredito que a gente consiga escutar um trechinho da TV Justiça com a fala do advogado do ex-comandante da Marinha. Vamos ouvir. Jovens vêm aqui no centro, nós não os ajudamos apenas a aprender um ofício. Os ensinamos como serem bons cidadãos. Há um ofício endereçado ao ministro Alexandre de Moraes
do A gente chamou atual aí um trechinho da comandante do fala Exército, do advogado, do ex-comandante da Marinha, da TV Justiça. Vamos ouvir então novamente aí esse trechinho da fala do advogado. No dia 7 de julho para o desfile no dia 10 de agosto. E aí vai-se lá e busca. No dia 5 de agosto, essa proposta foi rejeitada numa comissão especial. No dia 6 de agosto, o presidente Lira, então presidente, disse que ia pautar. E no dia 10 de agosto, o dia do desfile, ele pautou e votou. Então, quem fez essa pauta foi o presidente Lira. Isso está aí, basta buscar. A manchete do dia no Jornal do Senado era: entenda a polêmica do voto impresso. Entenda a polêmica do voto impresso. Por quê? Porque era um debate. Isso não é criminalização de nada. Eu agradeço a Vossas Excelências, peço a Vossas Excelências a absolvição do almirante Garnier por tudo que aqui foi dito. Se Vossas Excelências assim não entenderem, a possibilidade da construção já diminuiu. Vocês ouviram então a fala aí do advogado do Almir Garnier, sustentando então a defesa desse réu que foi principalmente acusado de colocar as tropas da Marinha à disposição de Jair Bolsonaro. É interessante a gente destacar aqui que a ministra Carmen Lúcia corrigiu o advogado anterior que defende então Alexandre Ramagem quando ele falava sobre os votos auditáveis e os votos impressos. Ele colocou como se fossem sinônimos e não são. Carmen Lúcia então declarou aí, fazendo essa correção a esse advogado, de que voto impresso é uma coisa e voto auditável já é o que acontece no Brasil por meio das suas urnas eletrônicas, com a auditoria de todas as urnas, e é um processo que já é totalmente confiável e provado que é confiável. Então ela fez essa correção como se o advogado tivesse colocado aí que são termos sinônimos, sendo que não são. Eu vou voltar com vocês aí no estúdio e daqui a pouquinho a gente volta com outras informações aqui direto de Brasília. A gente volta a falar com a jornalista Camila Moraes, que está lá em Brasília, acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entrou com a gente aqui logo na abertura do TJ Aparecida e vai caminhando para o final desse primeiro dia de julgamento, né, Camila? É com você de volta. Isso mesmo, Du. Já foram 4 advogados, então, fazendo essa apresentação, a defesa dos seus clientes. Nesse momento fala, então, a defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Ele é acusado na trama golpista de colaborar com uma organização criminosa e também de guardar aquela famosa minuta do golpe. E nesse instante, ele acabou de mostrar um slide na primeira turma do STF de que essa minuta do golpe já tinha sido publicada na internet, já circulava na internet antes mesmo de ser apreendida na casa de Anderson Torres. A defesa disse que o documento apreendido não foi escrito por Anderson Torres e ele é acusado então também de usar a estrutura da Polícia Federal nas eleições de 2022. A gente lembra aqui aquele famoso bloqueio que teve, sobretudo nos estados do Nordeste, da Polícia Federal, impedindo muitos eleitores de chegarem em seus locais de votação. Então, Anderson Torres, enquanto ministro da Justiça na época, também foi acusado de bloquear algumas rodovias por meio da Polícia Federal. E nesse momento, então, o advogado dele fala dessa minuta do golpe, que, segundo o advogado, não foi escrita por ele. Ele negou, então, que o réu também tenha se ausentado do país no dia 8 de janeiro, quando houve, então, o ataque aqui em Brasília aos prédios dos 3 poderes, de que ele estava, na verdade, nos Estados Unidos e apresentou, inclusive, a compra de uma passagem ainda em 2022 aos Estados Unidos, negando que ele tenha se ausentado de propósito no dia 8 de janeiro. Bom, as penas previstas para todas as acusações podem chegar a 30 anos, se somadas todas as acusações desses 8 réus: Jair Bolsonaro
ex-presidente e outros 7 réus. Então esse é o julgamento da ação penal. E aí tem uma série de crimes, né? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, além de crimes como dano qualificado e deteriorização de patrimônio público tombado. Deve terminar aqui por volta das 7 horas da noite, já foram 4 advogados, ainda faltam outros 4 advogados. Amanhã o julgamento é retomado às 9 horas da manhã e só na próxima semana, então, vão começar os votos dos juízes da primeira turma do STF. É claro que a gente fica nessa expectativa de um fato que marca a história do Brasil. É o primeiro ex-presidente julgado por esse tipo de crime. Aqui a gente acompanha então essa votação e esse julgamento que marca a história do Brasil. Eduardo, Rayane, volto com vocês.